Jesus nos orientou que não é possível servir a dois senhores. Não é possível ter dois deuses ao mesmo tempo. Porque ou você vai alegrar a um e aborrecer o outro, ou você vai se dedicar mais a este e aborrecer aquele. E Jesus completa dizendo: não dá para servir a Deus e as riquezas. É muito pertinente essa afirmação de Jesus, porque ele coloca as riquezas na posição de um Deus para muita gente. As riquezas, o dinheiro e tudo o que ela traz consigo pode se tornar um senhor de escravos, pode se tornar um carrasco na vida de muita gente, pode se tornar em um ídolo, porque tudo que um ser humano que não está encharcado pela eternidade deseja é aquilo que as riquezas trazem: o poder, o status. Um homem, uma mulher rica, até é mais bela aos olhos da sociedade. A riqueza confere beleza. As riquezas trazem sobre o indivíduo a capacidade de consumir livremente. Quem aqui nunca desejou ser alguém que não precisasse olhar o preço das coisas? Simplesmente chegasse na loja: eu quero esse, eu quero aquele, e sem se preocupar com o preço, se é caro, se é barato, mas apenas escolher pelo gosto, escolher pela vontade, pelo desejo, não importando o seu preço. Veja como o dinheiro daria a um ser humano a capacidade de fazer essas coisas, de mandar e desmandar. Quando um rico entra numa loja, ele é muito bem tratado. Quando um rico ele exibe fotos na internet de lugares que ele passeia, do conforto que ele adquiriu, do luxo que ele desfruta, ele é muito querido pelas pessoas. Um rico tem muitos amigos, tem muitas pessoas ao redor, não é? Então, veja como essas coisas são importantes de serem pensadas. Jesus disse que não dá para servir a Deus e as riquezas. Com isso, ele quer dizer que automaticamente, se você se submete a Deus, você necessariamente vai cortar o poder das riquezas de terem um efeito sobre você escravizatório. Quanto mais cheio do Espírito você está, menos apegado ao dinheiro você está. Quanto mais cheio da graça de Deus você está, mais o dinheiro é apenas um instrumento de ajudar as pessoas, mais o dinheiro se torna apenas um meio através do qual eu faço a bondade alcançar a oportunidade de ajudar. Quanto mais encharcado do Espírito a gente está, quanto mais tomados pela luz da eternidade nós estamos, menos o consumismo tem o poder de gerar em nós vontade, desejo, impulso. Mais o consumismo vai perdendo o seu espaço no nosso coração. As aparências vão se tornando inúteis para nós, vão se tornando banalidades para nós. Quanto mais o Espírito preenche a nossa vida, menos a gente é vaidoso, menos a gente se preocupa com o vazio, com as besteiras de uma sociedade que cria suas modas, que cria os seus padrões, que cria caixas para encaixarem os seres humanos nelas. Quanto mais cheio do Espírito um ser humano está, mais atento ele está à necessidade dos outros do que à própria necessidade. É por isso que
todos os ricos que se aproximaram de Jesus ficaram mais pobres, ou foram convidados a ficarem mais pobres por Jesus. O rico jovem que se aproximou de Jesus, Jesus o convidou. Dê metade dos seus bens aos pobres e depois venha e me siga. Ele adorava o seu Deus, que era as riquezas, e saiu triste, porque ele era muito rico, diz o texto. Já o Zaqueu se aproxima de Jesus voluntariamente dizendo: Jesus, eu dou metade dos meus bens aos pobres, e se eu extorquir alguém, eu vou recompensar essa pessoa por tudo que eu fiz. É um rico que voluntariamente diz: eu quero ficar pobre porque eu entendi o que é o reino de Deus. Eu quero ficar mais pobre por amor ao outro porque eu entendi. Se você ler o começo ali do livro de Atos dos Apóstolos, assim que a igreja começa a ir ganhando um corpo, a igreja começa a se organizar, as comunidades começam a se organizar, veja qual é o espírito dessas pessoas em relação às riquezas. Ninguém considerava coisa alguma como propriamente sua, mas tudo que possuíam iam vendendo para arrecadar dinheiro em favor dos necessitados. Não dá para fugir dessas verdades. Jesus disse: dificilmente um rico herdará o reino dos céus. Então, para você não entrar nessa categoria do dificilmente um rico herdará o reino dos céus, se você é alguém que tem uma propensão a ter muito dinheiro por causa da sua profissão, por causa do fato de que você está dando certo do ponto de vista profissional, você precisa tomar cuidados diários para que o luxo não tome conta do seu coração, para que as vaidades não penetrem o seu espírito, para que os pobres, os necessitados, não percam lugar no seu coração. Você precisa todos os dias tomar um cuidado enorme para não tornar o dinheiro no seu ídolo, oferecendo apenas aos necessitados aquilo que te sobra, porque o que te sobra é muito dinheiro para estes. Mas se for apenas o que sobra, é apenas o que sobra. Deus sabe que apesar da quantia ser grande, é apenas o que sobra para você. Você não está fazendo nenhum esforço no sentido de ajudar verdadeiramente as pessoas. Você só está dando daquilo que te sobra. Por isso, o meu conselho a você: seja rico em generosidade. Seja rico em amor. Seja rico em bondade. Tenha sabedoria para andar da forma mais simples possível. Padrão de vida é relativo. É óbvio que há uma diferença enorme de um Fusquinha, uma Brasília velha, de um carro popular de 15, 20 mil, 25 mil. Há uma diferença grotesca. É mais silencioso, é mais confortável. Alguns carros têm ar-condicionado, você já no calor intenso você já tem aquele refrigério, uma delícia, muito bom. Agora pense mesmo se você tem a necessidade de ter um carro de 100 mil, de 200 mil, de 300 mil. Uma casa, sair do aluguel e ir para uma casa razoavelmente confortável, legal, compatível com o tamanho da sua família, tão legal, tão bom. Mas pense mesmo se você precisa de um casarão, de uma mansão. Pense bem. Pense bem se você precisa comprar uma casa de R$1 milhão almejando uma de R$5 milhões. O que eu quero dizer para você é que tudo tem um limite. Até as nossas ambições, os nossos objetivos. Nós temos que ter consciência que nós estamos vivendo num mundo de desigualdades,
Nós temos que ter consciência de que nós estamos vivendo num mundo de injustiças, e quanto mais dinheiro a gente tem, mais responsabilidade nós temos, porque às vezes aquilo que para nós é apenas um detalhe pode ser o pão na mesa daquele que não tem. Às vezes para nós é apenas alguma coisinha que sobrou e que se desperdiçou, que se jogou fora. Mas pode ser que aquele negocinho que para nós não é nada poderia ser a salvação de uma família, de algum pai de família que se suicidou porque não tinha dinheiro para pagar a sua conta. Eu estou exagerando? Não estou exagerando, meus irmãos. Em Jesus, nós aprendemos que a simplicidade de viver é o melhor caminho. Paulo chega a dizer: se você tem o que comer e o que se vestir, esteja com isso satisfeito. Alguém que foi realmente alcançado pelo Evangelho trata dessas coisas numa nova perspectiva. Trata com o dinheiro, assim como trata das outras áreas da vida, com muita responsabilidade. Porque agora quem é senhor sobre a sua vida não são mais os seus apetites, não é mais o seu ventre. O Senhor da sua vida é aquele que ensinou a amar o outro como Ele próprio nos amou. E quando a gente vive assim, o nosso trato com as riquezas e que com todas as demais áreas da nossa vida jamais será semelhante ao trato de um ambicioso, de um cara que não tem fundo, que não tem fim nas suas ambições, um cara que nunca vê o seu apetite saciado, porque sempre quer mais, sempre deseja mais, sempre está olhando o carro melhor, sempre está olhando a casa melhor, o tempo todo vivendo sob esse objetivo de vida. Quem foi encharcado pelo Evangelho não olha mais nessa perspectiva, porque agora o que lhe habita é o Espírito eterno de Deus. E o Espírito eterno de Deus relativiza tudo para absolutizar aquilo que é essencial. Jesus Cristo, o nosso Senhor. O que é essencial, que é o amor de Deus por nós e o amor que nós devemos oferecer uns aos outros, como consequência natural, ao mesmo tempo consequência deliberada, decidida, a partir daquilo que experimentamos do amor de Deus, respingando isso no amor ao próximo. É assim que vivemos, a partir do Evangelho, lidando com as riquezas materiais.